PPP. Certamente você já ouviu falar sobre essa iniciativa da moda, parceria público-privada e concessões, né? Tema desse evento de perspectivas e possibilidades no Piauí, do seminário realizado pelo Instituto do Advogado, que contou com a presença do cônsul britânico Graham Taddei. A gente conversou com ele sobre tudo e também, claro, falamos um pouco sobre o evento com convidados e palestrantes. Seminário PPPs e concessões, perspectivas e possibilidades do Piauí. O primeiro evento, viu, nesse formato, realizado pelo Instituto do Advogado no Piauí. A gente está agora com o Álvaro Mota, que vai falar um pouco de como foi possível estabelecer e realizar esse grande evento que conta com várias parcerias, né, Álvaro? Eu queria que você falasse qual é o objetivo do evento e o resultado hoje, né, depois desse dia tão disputado. O objetivo é construir o crescimento. Foi possível realizar com a junção de instituições que vêm lá dos anos 30. O Instituto do Piauí é a instituição jurídica mais antiga no estado, é de 1930, a FESP, a fundação que constituiu a Fiesp e estruturou a USP. Então, em termos de parceria público-privada, ninguém faz nada só. Eu acho que não é um conhecimento que é multidisciplinar. Então nós reunimos aqui toda a sociedade civil, as pessoas interessadas na expertise, os procuradores, os membros do Ministério Público, os órgãos financiadores, os dois secretários de parcerias e privatização. Trouxemos gente do Brasil todo e trouxemos a maior autoridade, que é exatamente a Embaixada Britânica, o cônsul da Inglaterra, que as maiores PPPs no mundo são na Inglaterra. Então, para propiciar isso no Piauí, é exatamente o Instituto cumprindo a sua missão, que é ver adiante, que é exatamente indicar caminhos e oferecer soluções para a modernização dos serviços públicos e novas conquistas no nosso estado. Agora vamos conhecer um pouco da experiência britânica, né, com esses PPPs. A gente está aqui com o cônsul-geral da Embaixada em Recife, que é o Graham Taddei, e eu quero saber dele que experiência foi repassada na palestra, como é que o Reino Unido hoje lida com a questão das PPs, que sobretudo são destaques nesse Brasil do momento. Então, queria saber das experiências, como é que foram repassadas hoje nesse seminário. Com certeza. Nós vemos PPPs como sendo uma invenção britânica. Nós temos PPPs desde a década de 80. Nossa primeira-ministra Margaret Thatcher começou com eles e depois desenvolvemos mais. Neste tempo, nós tivemos muitos fracassos e tivemos muitos sucessos. Nós hoje em dia temos hospitais, nós temos escolas, nós temos navios, todos fornecidos com PPP. E o público no Reino Unido consegue aproveitar muito bem os serviços de PPP, enquanto o setor público não precisa de investir tanto ou de ter tanto risco gerenciando algum recurso público que pode ser muito caro. Então, eu falei um pouquinho sobre os últimos 2 anos, que tem tido várias polêmicas sobre o sistema de saúde no Reino Unido, que as pessoas não querem que seja parte do PPP, mas querem mantê-lo público. E ainda falei sobre alguns recursos públicos, como os trens, que as pessoas querem sim seja em formato PPP. Porque há argumentos para ter e não ter PPPs, e isso é que é interessante sobre a realidade no Reino Unido. O Brasil sempre teve interesse pelo Reino Unido, falo de turismo, de educação. Que tipo de iniciativas e parcerias existem hoje com o Brasil, sobretudo com o Nordeste, já que você fica em Recife? Então, a melhor coisa que os brasileiros precisam de saber sobre o Reino Unido é que nós temos uma bolsa de estudar no Reino Unido, chamada Chevening. Essa bolsa é somente para mestrados. Se você estiver interessado em fazer mestrado de 1 ano no Reino Unido, com os custos todos pagos, você precisa entrar na internet e pesquisar Chevening, governo britânico, e vai ver a página lá. Como é que funciona esse acompanhamento do consulado, das embaixadas para os britânicos que vivem no Brasil? Tem interesse muito hoje, muita gente chegando, investidores, estudantes. Como é que funciona essa parte de intercâmbio de negócios e de cultura hoje? Os britânicos são apaixonados pelo Brasil, em geral. Nós achamos que vocês são alegres, sorridentes, que vocês
vivem num país tropical de sol e são o contrário de nós, que somos tristes e frios e fechados. Então sempre vai ter muito intercâmbio de pessoas vindo de lá para cá, especialmente porque o Brasil é um país que tem muitos recursos naturais de interesse acadêmico. Tem as Amazonas, tem vários rios, tem recursos primários. E num país em desenvolvimento, um país onde tem tanto potencial, há muito o que fazer. Então nós que temos experiências em vários setores, vemos para cá para compartilhar nossa experiência. Aqui no Brasil tem muitos britânicos, a maioria deles não precisam da nossa ajuda. O que nós temos visto é mais depois do carnaval, as pessoas que têm ressaca talvez perderam alguns documentos. Procura consulado. Eu atualmente vi a série The Crown, você deve ter visto também. Eu sou encantado pela história da Rainha Elizabeth. Você viu também a série? Como é que vocês viram e perceberam essa visão da Netflix, que é uma empresa americana, do que representou e representou hoje a Rainha Elizabeth para o povo do Reino Unido? Eu vi, a Rainha Elizabeth é uma pessoa extremamente forte, independente e moderna, não é? Moderna, e uma pessoa que adapta com o tempo. Então você não pode ser rainha durante tanto tempo mantendo suas tradições. Você precisa ser uma pessoa flexível. E ela é. E a série mostrou isso. Mas a coisa melhor daquela série foi que o ator que fez o papel de Winston Churchill, que é um herói britânico, era americano. E ninguém se importou tão bem que ele fez o papel. Bem-vindo ao Piauí, eu sei que você ficou um pouco no hotel, né? Não saiu tanto, mas seja convidado para conhecer o nosso estado. Tem a Serra da Capivara, tem o Delta do Parnaíba, tem cultura, né, do berço do homem americano. Eu acho que tudo isso que o Reino Unido, o britânico, tem interesse em arte e cultura. Bem-vindo, volte para conhecer um pouco, viu, de tudo isso e incentivar também um pouco do Piauí lá fora, tá? Bem-vindo. Volto sim, obrigado. Agora vamos falar com Luiz Regules, que é um dos palestrantes desse evento, de seminário, que aborda como assunto as PPPs. Eu quero saber dele, claro, o que regula isso no Brasil, como está na atualidade. De repente virou algo bem midiático através do Dória em São Paulo, mas já vem através do Haddad. Que experiências foram repassadas hoje aqui? Bom, deixa eu dizer, primeiramente a ideia das PPPs, ela já vem de uma inspiração internacional, já tem toda uma legislação, né, que vem de outros países, da Inglaterra, e no Brasil, a lei federal em 2004, a lei federal instituiu as PPPs entre nós. Depois, cada município e cada estado foi tratando por leis próprias esse regime. No caso de São Paulo, nós temos algumas iniciativas interessantes. Uma delas é a PPP da iluminação, que foi iniciada no período do prefeito Fernando Haddad, uma ideia justamente de trabalhar dentro de um parque, seja todo de iluminação através de LED, né, que é uma iluminação mais moderna, mais eficiente, barata, né, e que tenha, na verdade, a concessionária, que é o parceiro privado, ele possa explorar aquela atividade do ponto de vista de ter um sistema imediato para saber quando é que as lâmpadas, por exemplo, estão apagadas, quando é que elas queimam, para você ter um sistema muito mais eficiente do que hoje, né? Então essa ideia, grosso modo, essa ideia da PPP da iluminação, que está presente hoje em São Paulo. O prefeito João Dória, ele é favorável ao projeto, à ideia, né? E é possível que, ainda não se sabe bem se terá alguns ajustes ou não, mas a ideia, na sua essência, ela é importante para a cidade. Importante que é um projeto que ele transpassa duas administrações, né? E possivelmente São Paulo tenha isso em breve. E o que existe com relação à questão jurídica, né? O tempo, limite de valores, como é que funciona isso na prática? Na verdade é o seguinte, é uma concessão para 20 anos, né? Porque quando a gente fala em PPP, nós estamos falando de parcerias públicas e privadas, e não é uma coisa de 3, 4 anos, é acima de 5 e vai a 35 anos. Então, na verdade, nós estamos pensando em projetos, na verdade, de longo prazo. O investimento é muito grande, o investimento público e o investimento privado é muito grande nesse projeto, então é necessário que o tempo, né, somente ao longo do tempo se possa ter um retorno melhor, um retorno adequado desses projetos. Tá? Por isso que precisa de muito planejamento, a gente precisa olhar o futuro, 25 anos, às vezes 20 anos, e esse é um desafio grande. O Elcíris Pimenta é coordenador de projeto da FESP, essa importante instituição na área de pesquisa e sociologia de São Paulo para o Brasil inteiro. E ele também é um dos participantes do seminário e a instituição é uma das apoiadoras. Eu quero saber, Elcíris, para você que roda o Brasil, né, pesquisando, se identificando
com as questões sociais de municípios e estados. Qual a importância desse tipo de intercâmbio e de trabalhos, né, que estabelece uma relação público-privada hoje com o Brasil de forma geral? Olha, eu acho muito importante esse tipo de evento, né? Hoje, por exemplo, nós podemos aqui ver, ouvir, né, exposições de diversos especialistas de diferentes estados brasileiros, até internacionais, experiências, para que isso sirva, né, de fomentar o debate, né, e de verificarmos exatamente quais as melhores e piores experiências, por onde que a gente deve caminhar nos nossos projetos. Foi um evento extremamente qualificado, abordaram-se questões extremamente importantes, né? O tema em si, o tema da PPP, a parceria público-privado, é um tema hoje do mundo, né? E quando o Brasil se defronta com uma crise dessa, nós precisamos buscar alternativas, né, para o nosso desenvolvimento social. Então é um tema extremamente importante e eu acho que o debate trouxe uma contribuição para que isso possa acontecer com sucesso no Piauí.